Música de abertura. Olá, eu sou André Sampaio, consultor industrial e especialista em WCM. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema que é uma verdadeira peça-chave para qualquer indústria, o pilar de manutenção profissional. Ele é essencial para garantir a confiabilidade, a estabilidade e, claro, a performance dos nossos ativos. Vamos começar? Bom, o nosso roteiro de hoje está bem estruturado. A gente vai começar entendendo o que é o pilar de manutenção profissional, depois vamos ver como é a jornada de maturidade dele, os passos para alcançar a estabilidade, as estratégias para chegar na excelência e, por fim, como a gente faz para sustentar todos esses resultados. Ok, então vamos lá, começando pela base de tudo. O que é exatamente esse pilar e por que ele é tão fundamental? A manutenção profissional, que a gente chama de PM, é um pilar técnico do WCM que tem um objetivo muito claro: zerar as falhas e as microparadas dos equipamentos. E como a gente faz isso? Através de métodos bem técnicos e estruturados, que não só aumentam o ciclo de vida dos ativos, mas também garantem que eles estejam sempre disponíveis para produzir. E aqui, olha, é fundamental a gente não confundir manutenção profissional com manutenção autônoma. São coisas diferentes, mas que se completam. A manutenção autônoma, ou AM, prepara os operadores para cuidarem do básico no dia a dia, sabe? Limpeza e inspeção. Já a PM, a manutenção profissional, vai muito mais fundo. Ela entra com as análises avançadas, com engenharia de manutenção e com as intervenções mais complexas para eliminar de vez as falhas crônicas. E claro, implementar um pilar como esse não é algo que acontece de uma hora para outra, né? É uma verdadeira jornada que muda a cultura da manutenção, tirando a gente daquele modo bombeiro, que só apaga incêndio, para uma postura totalmente proativa. E uma coisa super importante de entender: o pilar PM não é uma ilha. Ele funciona conectado com outros pilares, principalmente com o Cost Deployment. É o Cost Deployment que chega e fala: olha, é aqui que o dinheiro está indo embora. Com essa informação, a manutenção profissional consegue ser cirúrgica, direcionando os esforços para atacar exatamente aquelas falhas que têm o maior impacto no custo, na segurança e na qualidade. Para guiar essa jornada, a gente tem um mapa. São 7 passos bem definidos. Pensa assim: os primeiros, do passo 0 ao 3, são para arrumar a casa, para estabilizar o equipamento. Depois que a base está sólida, a gente avança, do passo 4 em diante, para otimizar, prever problemas e gerenciar os custos de uma forma muito mais inteligente. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesses primeiros passos. Essa fase de estabilização é a fundação. Se a gente não fizer isso bem feito, todo o resto pode desmoronar. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Uma fábrica com dezenas, centenas de máquinas. Por onde a gente começa? A resposta é: priorizando com inteligência e com dados. A resposta para essa pergunta está aqui, na matriz TGPC. Ela é a nossa bússola no passo 0. Em vez de ir no achismo, a gente usa dados históricos para classificar a criticidade de cada equipamento. A gente analisa o impacto da falha, a probabilidade dela acontecer e assim a gente garante que vai colocar energia e recurso onde realmente faz a diferença. E o resultado prático disso é que a gente cria uma estratégia de manutenção inteligente para cada grupo de equipamento. Olha só, máquinas de baixa criticidade, a classe C, podem até operar até a falha. Já as de classe B, a gente aplica manutenção preventiva, baseada no tempo. Agora, para as mais críticas, classe A e AA, aí a gente usa o que tem de melhor, a manutenção preditiva e a melhorativa. Beleza, agora a gente chega no passo 2, que é a análise de falhas. E aqui, gente, a mentalidade muda completamente. O objetivo não é só consertar a máquina. O objetivo é investigar tão fundo a ponto de encontrar a causa raiz e eliminar o problema para sempre. A ideia é que aquela falha nunca mais aconteça. E a grande ferramenta para fazer essa investigação é o EWO, a Ordem de Trabalho de Emergência. Mas não se engane, esse formulário não é só para dizer o que quebrou, ele é um verdadeiro roteiro de investigação. Ele guia a equipe, usando métodos como os 5 porquês, para ir além do sintoma e chegar na causa real do problema, definindo ações que vão de fato resolver a questão de uma vez por todas. Certo. Com a casa mais em ordem, com menos incêndio para apagar, aí sim a gente pode começar a pensar em excelência. Agora o jogo é outro. É otimizar, antecipar, prever. Essa linha do tempo aqui resume perfeitamente essa evolução. A gente sai daquela manutenção reativa, que só corre atrás do prejuízo, passa pela manutenção periódica, que troca a peça por tempo de uso, e finalmente chega na manutenção preditiva, que é baseada na condição real do equipamento. É o jeito mais inteligente de cuidar das máquinas. E a filosofia por trás da manutenção preditiva está toda aqui nessa frase. A grande maioria das falhas não acontece do nada.
Elas dão sinais, elas avisam que estão chegando. O nosso trabalho é aprender a ouvir esses sinais antes que o problema se torne crítico. E como é que a gente ouve esses sinais? Usando uma série de ferramentas. Análise de vibração, termografia para ver pontos quentes, análise de óleo e, claro, talvez a ferramenta mais importante de todas, a percepção dos operadores. Eles conhecem o barulho, a saúde da máquina e muitas vezes são os primeiros a perceber que algo está diferente. Mas no final do dia, qual é o grande resultado disso tudo? Como é que a manutenção profissional ajuda a sustentar os ganhos do WCM no longo prazo? Esse gráfico aqui é fantástico. Ele mostra a transformação na prática. Olha só a mudança estratégica. A barra da manutenção não planejada, a corretiva, diminui drasticamente. E no lugar dela, cresce a barra da manutenção planejada, a preventiva e a preditiva. Isso significa mais controle, mais estabilidade e muito menos surpresas desagradáveis. Então, resumindo, os benefícios de ter um pilar PM maduro, funcionando bem, são enormes. A gente está falando de máxima confiabilidade dos equipamentos, redução de custos, vida útil dos ativos lá em cima e, o mais importante, a estabilidade do processo produtivo. É essa estabilidade que segura os ganhos de todos os outros pilares do WCM. Para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta no ar que, na verdade, é o grande desafio que o pilar se propõe a resolver. Como a gente pode garantir, usando método e disciplina, que a causa raiz de uma falha seja eliminada para sempre e nunca mais pare a nossa produção? A manutenção profissional é a resposta estruturada para essa questão. Para aprofundar seus conhecimentos com mais conteúdos técnicos e treinamentos aplicados em WCM, acompanhe a Sampaio CIA. Muito obrigado!